capítulo 4, verso 10. Quantos se encontraram, diga glória a Deus. Diz assim as Sagradas Letras: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes, que me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. 1 Samuel capítulo 1, verso de número 4. 1 Samuel capítulo 1, verso 4. Que nos diz assim: no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Você assenta, desocupa as suas mãos e aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Eu vou louvar o Senhor com uma canção. Vou pedir a pastora que só me ajuda com o retorno aqui, fazendo favor. Narra em 1 Crônicas, no seu capítulo de número 4, verso 10, vai falar de Jabes, a oração uma das orações mais famosas do Velho Testamento. Está em 1 Crônicas, capítulo 4, verso de número 10. Jabes está invocando o nome do Senhor. Além de orar ao Eterno, a Bíblia é categórica em nos revelar que a oração de Jabes é respondida. Há uma diferença em orações que são até apresentadas a Deus, mas que não são respondidas. E a oração de Jabes, que é um descendente de Judá, a sua oração é apresentada a Deus. Mas a Bíblia diz que a oração de Jabes é uma oração respondida. E o que me chama a atenção é que Deus vai responder a oração de Jabes ao ponto de alargar as suas fronteiras. Perceba que Deus atende a oração de Jabes, mas a oração de Jabes é respondida ao ponto das fronteiras serem alargadas.
Eu não sei como você entrou por essas portas, mas eu sei que tem fronteiras que serão alargadas ao teu respeito. Eu creio que existem fronteiras que serão de forma poderosa alargadas na sua vida. E quando nós olhamos para o livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, nós vamos ver uma das orações também do Velho Testamento sendo respondida. A oração de Ana. A Bíblia diz que Ana é estéril. A Bíblia diz que o próprio Deus havia cerrado a madre de Ana, ao ponto que Ana tinha uma rival, Penina. A Bíblia diz que Ana é perseguida porque ela não concebia, porque ela não podia dar luz a filhos. A Bíblia diz que esta Ana, uma vez por ano, sobe ao templo com seu marido Eucana, e Eucana sacrificava uma vez por ano pela vida de Penina, mas também pela vida de Ana. Percebamos que quando ele sobe para sacrificar, ele também sacrifica 2 vezes mais pela vida de Ana, ao ponto que o sacrifício de Eucana é recebido por Deus por meio do sacrifício pela vida de Ana. Só que a Bíblia diz que Ana agora vai apresentar a Deus a sua oração. A Bíblia diz que Ana não clama. Ana, no seu silêncio, vai falar com Deus. Porque muitas vezes Deus quer ouvir a sua oração no seu silêncio. Muitas vezes Deus não quer ouvir um clamor. Muitas vezes Deus não quer ouvir o seu grito. Deus quer ouvir a sua oração no seu silêncio. Mateus capítulo 6, verso 6, diz: entra no teu quarto, fecha a porta, e no seu secreto fala ao teu pai que te vê no secreto. Este te responderá e te recompensará. Assim estava Ana dentro do templo. E a Bíblia diz que com amargura de alma, Ana vai apresentar a Deus a sua necessidade. Qual é a tua necessidade nesta noite? Qual é a sua petição ao Deus que tudo pode? Existem pessoas que acabam apresentando aos homens as suas necessidades. E Ana é para nós um exemplo de alguém que apresenta a Deus as suas necessidades. Ana está apresentando aquele que pode resolver os seus problemas, aquele que pode trazer solução à sua indagação, à sua petição. E o que eu acho mais lindo do texto bíblico é que Ana está invocando o nome do Senhor, como fez Jabes, ao ponto que Deus agora vai trazer resposta à petição de Ana. Ana agora vai ser visitada por Deus, e Deus vai abrir a madre de Ana. Ora, quando Ana está amargurada de alma e chorando,
o sacerdote olha para a aparência de Ana e julga a aparência de Ana, dizendo: larga o seu vinho, larga a bebida forte que você está bebendo. Porque quando alguém está passando por um processo contrário, por um processo adverso, muitas pessoas vão olhar para a aparência e vão dizer: mas não serve a Deus, não está na presença de Deus, e porque isso lhe sobrevém, e porque isso está acontecendo. Perceba que Ana permanece firme, Ana permanece com seus olhos em Deus, porque muitas vezes você vai passar por processos na sua vida que as pessoas que não têm ideia do seu processo vão te julgar pela aparência, vão lançar pedras por causa da sua aparência. Mas Ana permanece falando com aquele que pode resolver o seu problema. Délia Câncio Remaia. Ana continua falando com aquele que tem poder no céu, mas tem poder na terra, para resolver os seus problemas, para resolver a sua problemática. E o que me chama a atenção é que Ana, antes de Deus respondê-la, vai fazer a Deus um voto. Deus, se o Senhor me der um menino varão, um filho homem, eu estou fazendo contigo um voto. Se o Senhor me dar um menino, eu vou dar esse menino ao Senhor. Ana está nos demonstrando que existem orações que podem ser respondidas se elas forem propósitos para o altar de Deus. A oração de Ana, ela tem um propósito para o altar de Deus. Perceba que o período em que Ana está vivendo é um período caótico dentro da nação de Israel. Por quê? Porque o sacerdote daquela época está velho. O sacerdote daquela época está com os olhos cansados. A Bíblia trata de Eli, e a Bíblia vai trazer menção sobre a vida dos seus dois filhos, Ofni e Finéias. A Bíblia diz que eles pegam para si mulheres e levam para a porta da tenda da congregação. Ofni e Finéias não eram exemplos para aquele tempo, não eram exemplos para aquela geração. Só que os céus estavam com os olhos postos sobre a terra, quando Deus abre a madre de Ana, e quando Ana faz a Deus um voto. Perceba que Ana nunca tinha feito aquele voto, Ana nunca tinha ousado fazer um voto diferente. Quando Ana faz o voto, Deus abre a madre dela e Deus vai dar a ela um filho, seu nome Samuel. Samuel vai mudar o norte da nação de Israel, porque a Bíblia descreve na narrativa que Samuel vai ser o último juiz de Israel, vai ser profeta e vai ser sacerdote. Deixa eu profetizar, porque aquilo que Deus vai fazer você gerar vai mudar o seu tempo, vai mudar a sua época, vai mudar a estação na qual você está. Deus está dizendo a pessoas aqui que aquilo que você está gerando na oração vai mudar a vida de pessoas, vai mudar a história de pessoas, para que o nome do grandão da Galileia seja glorificado. Aplauda os céus. Perceba que Samuel vai nascer e o propósito de Ana é amamentar aquela criança, e quando aquela criança chegar no período dela ser desmamada, ela vai ser entregue no altar de Deus. A pergunta é: você está orando como Jabes
para que Deus alargue as suas fronteiras. Mas a pergunta é: o que é que você está disposto a deixar no altar de Deus para que as suas orações sejam respondidas, para que as suas fronteiras sejam alargadas? Eu fico olhando para a vida de Ana, porque Deus dá a Ana Samuel. Ela vai desfrutar desse menino 3 anos. E quando é chegado o tempo, a Bíblia diz que ela desmama o menino e traz o menino para dentro do templo. A Bíblia diz que agora esse menino vai se tornar sacerdote. Ele vai assumir o lugar de Eli. E o momento caótico de Israel vai ser mudado pela vida de um menino que foi gerado na oração. A pergunta é: o que é que você está gerando na oração? Pouca oração, pouco poder. Pouca oração, poucas respostas. Ana é um exemplo de uma mulher que está sendo humilhada pela sua rival, mas que ela não abre mão da oração. O segredo da sua vitória, o segredo da resposta e da intervenção de Deus está no nível em que você ora. É o nível que você ora. Qual é o nível que você está orando? Qual é o nível em qual você está aprofundando na oração? Porque existem orações que Deus nem ouve. Existem orações que Deus nem responde. Mas eu conheço crentes, eu conheço cristãos, que a oração deles sobe como um foguete até o trono de Deus. Por causa do seu nível de oração, por causa do seu nível de intimidade na oração. Perceba que Ana é respondida, porque Deus vai tirar a amargura da alma de Ana, vai dar norte para a direção da vida de Ana. Talvez você entrou aqui e não entendeu ainda que existem níveis de oração que podem virar chaves na sua vida, que podem virar chaves na sua história. Eu estou aqui pregando, mas há 4 anos atrás eu perdi um filho acometido de um câncer, missionário, amante das Sagradas Letras. E quando o diagnóstico de câncer veio na minha casa, nós estávamos vivendo o melhor momento ministerial, liderando 14 igrejas subalterno à nossa autoridade. Mas o câncer chegou na nossa casa, na vida de um jovem de apenas 20 anos de idade. Mas isso não nos impediu de continuar orando. Isto não nos impediu de continuar buscando a presença de Deus. 2 anos passados de tratamento, de quimioterapia, não resolveram o problema da vida daquele jovem. Agora, a medicina resolve amputar a sua perna. Nós continuamos em oração. A perna é amputada, abre-se os pulmões. Os pulmões são abertos. Não é resolvido o problema dos pulmões. E há 4 meses, o Senhor nos dá uma direção. Leve ele para Belo Horizonte, para que ele receba um tratamento melhor e desfrute dos seus últimos dias na terra. Perceba que nós continuamos orando. Eu deixo meu filho em Belo Horizonte,
retorno ao Paraná para alinhar no ministério. Ali no ministério, digo a ele: estou descendo para Belo Horizonte.